A paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui é o pastor Raimundo Alves que vos fala, de volta ao canal Encontro com a Palavra, para mais um resumo da nossa leitura bíblica. Hoje, dia 26 de março, a nossa leitura bíblica é 2 Samuel, capítulo 10, 11 e 12. Cada momento que a gente medita na palavra de Deus, mais a gente aprende, mais a gente cresce espiritualmente. O capítulo 10, ele diz no título: Davi derrota os amonitas e os sírios. O rei de Amon morreu e no seu lugar assumiu o governo seu filho, Hanum. E Davi mandou mensageiros para se congratular com o novo rei. Só que quando os mensageiros de Davi chegaram, os conselheiros de Hanum disseram: você acha que Davi te honra? Mandou isso daqui para te honrar? Na realidade, Davi mandou eles para espiar a terra. Ele diz aqui, para reconhecer a cidade, espiá-la e para transtorná-la. E aquele líder, o Hanum, se deixou levar por essa conversa. E pegou os homens de Davi. E o que ele fez com eles? Diz aqui a Bíblia que eles rapou metade da barba, cortou metade das roupas, deixaram os homens com as nádegas do lado de fora. Era uma vergonha muito grande que eles imprimiram aos soldados de Davi. Davi soube, mandou ao encontro deles e disse ficar em Jericó, até que a barba de vocês cresça. E eles então ficaram em Jericó. E eles perceberam que fizeram algo mal, se tornaram inimigos para Davi. E eles se reuniram. E diz a Bíblia que eles contrataram os inimigos e vieram vários exércitos para ajudar Hanum nesta batalha. E Davi foi para a guerra, ou mandou Joabe e Abisai para a guerra. Quando Joabe observou, tinha duas frentes de guerra, uma pela frente e outra por trás. Ele dividiu o exército e mandou, e disse para Abisai: eu vou contra os sírios, e tu vai contra os amonitas. Se os sírios forem mais fortes do que eu irei te ajudar. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. E assim eles foram para a guerra e eles venceram a guerra. Só que depois de algum tempo, eles se refizeram e voltaram à guerra novamente contra Davi. E Davi foi contra eles e Deus deu a vitória. E a Bíblia diz que Davi matou mais de 40 mil soldados entre eles. E eles viram que ficou mal e fizeram aliança com Davi. Esse é um resumo do capítulo de número 10. No capítulo 11, nós temos a triste história da queda deste grande herói. Davi, ele diz o texto sagrado que no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi enviou Joabe e ficou. O perigo de ficar quando se devia ir e o perigo de se ir quando se devia ficar. E quando ele ficou em casa, ele viu Batseba banhando-se e ele desejou aquela mulher, mandou buscá-la e a possuiu. E a mulher engravidou. E o que ele faz agora? Manda buscar o marido dela que está na guerra, para que ele viesse, se deitasse com a sua mulher. Então o filho seria dele. O homem veio, mas não foi para casa, ficou na porta do rei. O rei tentou de todas as maneiras, mas Urias não foi, ficou lá. E o que aconteceu então? Davi fez o pior. Mandou o homem para a guerra, com uma carta, autorizando Joabe a colocar ele na frente da batalha e tirar os guarda-costas para que ele morresse. Lamentavelmente, o nosso herói fez isso. O homem morreu na guerra. Não só ele, mas um grupo. E ele foi buscar Batseba e trouxe para casa. E ficou com Batseba, que estava grávida. Isso passou um ano. Mas no capítulo 12, Deus manda Natã na casa do profeta. O profeta Natã na casa de Davi. E ele chega lá contra uma parábola para ele. E a parábola é que havia um homem, dois homens, um rico e um pobre. Aí ele diz, o rico tinha muitíssimas vacas, muitíssimas ovelhas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente.
do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço e a tinha como filha. Veio um viajante para o rico, e o rico, em vez de pegar uma das suas ovelhas, mandou pegar a cordeira do pobre, matou e deu de comida para o viajante. Quando Davi ouviu isso, ele disse: tal homem tem que morrer. Por essa injustiça que fez, e pela cordeira pagar quadruplicado. Meus queridos irmãos, o profeta olhou para ele e disse: tu és esse homem, pois o Senhor te abençoou, o Senhor deu a ti a casa do teu Senhor, o Senhor te deu as mulheres do teu Senhor, e se isso fosse pouco, o Senhor te acrescentaria. Mas o que tu fez desagradou o Senhor. E meus amados irmãos, quando Davi ouviu aquela palavra, ele disse: pequei contra o Senhor. E o Senhor disse: o teu pecado foi transpassado, tu não morrerás. Mas, meus amados, Davi pagou caro por isso. O Senhor diz aqui, como ele fez tal coisa. No versículo 11 ele diz: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. A espada não se arredará da tua casa. E aí começou a vir primeira coisa, o menino morreu, o filho do pecado. Quando o menino adoeceu gravemente, Davi orou, jejuou, não quis comer, se prostrou orando pelo menino. Mas o menino não ficava bom. Quando foi no 7º dia, o menino morreu. E os seus servos ficariam agora. O menino morreu, o que faremos? E aí, Davi ouviu os servos, os seus ajudantes cochichando. E ele disse: a criança é morta? Sim, a criança morreu. Então, ele se levantou, se banhou, foi à casa de Deus, adorou, pediu comida e comeu. Alguém questionou: por que isso? Ele disse: porque eu não posso trazê-la. Eu irei a ela, mas ela não virá a mim. E assim, Davi foi perdoado do seu pecado. Batseba deu à luz um outro filho para Salomão, para Davi, chamado Salomão. E a Bíblia diz: o Senhor o amou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, essa palavra é muito maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço pela tua palavra, pelo poder desta palavra, pela autoridade dela. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos, no santo nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.